Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite. E boa noite também quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na Igreja Santa Brígida, que é uma das padroeiras da Europa, além de São Bento, etc. Mas Santa Brígida é uma das padroeiras da nossa Europa. E vamos lembrar nesta Eucaristia Carmim da Silva, pais e sogros, e também Manuel Borges de Lima. E tenhamos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão, depois da derrota do seu exército, encontrou-se por acaso com os homens de David. Ora, o macho em que ia montado meteu-se por debaixo da ramaria de um grande carvalho. A cabeleira prendeu-se nos ramos, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra. Enquanto o macho que ele montava seguiu para diante, alguém o viu e avisou Joabe. Vi agora Absalão suspenso de um carvalho. Joabe tomou 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Entretanto, David estava sentado entre as 2 portas da cidade. A sentinela que subira ao terraço da porta, sobre a muralha, ergueu os olhos e avistou um homem a correr sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei observou. Se vem, só traz boas notícias. Depois disse ao homem que chegara: retira-te para o lado e espera aí. Ele afastou-se e esperou. Entretanto, chegou um mensageiro etíope que disse: trago boas notícias ao rei, meu senhor. Hoje, Deus fez-te justiça ao livrar-te de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: está bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. O rei ficou perturbado, subiu
ao aposento que ficava por cima da porta e começou a chorar, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Meu filho Absalão, meu filho. Foram então dizer a Joabe: o rei está a chorar e a lamentar-se por causa de Absalão. Assim, a vitória desse dia transformou-se em luto para todo o exército, ao saber que o rei estava consternado por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem as tropas envergonhadas quando fogem da batalha. Palavra do Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Deus fez maravilhas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: a minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão, tocou-lhe por detrás do manto, dizendo: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe: vês a multidão que te aperta e perguntas quem te tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se ante Jesus e disse-lhe. Jesus respondeu-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava quando vieram da casa do chefe de sinagoga dizer: a tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre? Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé.
e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa dos chefes de sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: Talitá cum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhe insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o dia de Santa Brígida, mas uma pequena palavra a respeito da primeira leitura. Nós vivemos num tempo muito conturbado dos valores. O nosso tempo é caracterizado por mudanças. E às vezes mudanças um bocado tontas. Todas as épocas têm essas coisas. Mas nós podemos até, em forma de rir, podemos rir-nos deste guerreiro Absalão. Tinha o cabelo tão forte, certamente atado, no cavalo, passou debaixo de uma árvore e ficou lá preso com os cabelos. E, portanto, foi uma presa fácil para os seus inimigos. E nós hoje vivemos num tempo tão diferente, que às vezes temos para aí uns modelos na nossa própria sociedade que a gente nem entende. Portanto, não se percebe. E o que é que está certo? Estes modelos, homens vestidos de saias, mulheres não sei quê, tudo ao contrário, ou é estes modelos de gente, dos guerreiros, gente forte, gente que luta, gente que tem coragem, gente que se quer firme? O que é que está certo? É que cada época tenta impor os disparates. Nós sabemos, por exemplo, que os guerreiros tinham aquele aspecto para se imporem, para se afirmarem na sociedade, para meter medo. Era o medo que importava naquela época. Nós hoje olhamos para a nossa sociedade e vemos isto tudo ao contrário. E o que é que eles nos querem dizer? O que é que esta gente nos quer dizer? E isto é que é importante nós refletirmos. Mas também é uma questão de poder. Esta maneira de se vestirem, de se apresentar, é uma questão de poder. É uma forma de grupos que servem desta gente para ter o poder. E até para meter medo. Hoje não se pode dizer nada a ninguém, os maiores disparates, mas é a mesma coisa. Só que ao contrário. Naquela altura era o guerreiro com aquele cabelo medonho, que metia medo, que não tomava banho, imaginem a imagem dele preso pelos cabelos. E hoje esta coisa que nós temos, que é a mesma coisa, a mesma afirmação, só precisamente ao contrário. E nós cristãos temos que olhar para isto e saber interpretar. Eu olho para estes homens e estas mulheres que estão em Aroá, com este frio todo, a lutar, e vejo muita gente até a rir-se, até a não considerar. E ainda hoje vi alguém que pôs uma bandeira de nazi, que eu penso que nem era aqui do Canadá, que é uma imagem. Eu gostava que aquela bandeira nazi que aquela gente fosse tirar a fotografia em frente de um caminhão daqueles homens, porque servem-se aquelas coisas para confundir as pessoas por uma questão de poder. E aquela é a fotografia, ou foi tirada muito longe, é uma carrinha, que eu até penso que era do Afeganistão, que é uma carrinha longe. Não, eles se fosse aqui, deveriam ir à frente dos caminhões,
tirar aquela fotografia e depois ver as consequências. Portanto, mas querem difamar aqueles senhores que estão a lutar por liberdade. E às vezes as pessoas são incautas, não pensam o que está por trás. Aquela fotografia é muito maldosa e não tem nada a ver com aquela gente. E eu vi comentários hoje a respeito daquilo. Eu gostaria de ver aquela gente lá à frente dos caminhões a tirar com aquela bandeira aquela fotografia. Não é difamar na televisão, na informática. É muito fácil dizer o que se quer. Mas eu tenho ouvido muita coisa estes dias e muita gente a olhar com alegria para o Canadá, porque é a primeira vez na história, é a primeira vez que os canadianos se levantam desta maneira. Está bem ou mal, eu não sei. Eu não tenho capacidade para mas nós, como pessoas, temos que saber ler. E há muita gente pelo mundo a olhar para isto. E até pela coragem, pelos valores, pelo que se defende. Mas as nossas televisões, em todo o mundo, não falam. E não falam porquê? Não falam porque estão sossegados com os subsídios que recebem da gente que está no poder. E por o ponto final. Nós crescemos numa época em que a verdade do povo, estar do lado do povo, hoje nada disso interessa. O que importa é o subsídio que vão receber. Santa Brígida, que nós hoje celebramos, então uma das padroeiras da Europa, casou muito jovem, teve 8 filhos. 8 filhos. É uma família de santos. Ela é santa. Uma das suas filhas também é santa. Uma família que educou os seus filhos com os princípios cristãos. Tiveram um grande dissabor na vida como casal. Santa Brígida e o seu marido, que se chamava Ulf. Um filho morreu muito jovem. Então eles fizeram uma peregrinação a Santiago de Compostela. Vieram lá do centro da Europa e vieram a Santiago de Compostela. E acontece que quando regressaram, o seu marido adoeceu. E quando adoeceu, Santa Brígida rezou muito. Rezou, chorou. Entretanto teve uma revelação em que o seu marido não ia morrer. E não morreu. Então ela prometeu várias coisas e construiu muitos hospitais, muitos albergues para os pobres, etc. Eu não sei se a maioria, vou já terminar, os hospitais, como nós hoje temos no mundo, são uma criação dos católicos. Foram as freiras, no século XVIII, XIX, e religiosos, porque os ricos tinham médicos que iam a casa, enfermeiras, por exemplo, em Inglaterra, e não era de bom tom ir para os albergues, nem havia hospitais, eram albergues. Então foram as religiosas, que hoje estão a ser corridas aí de todo lado, todas as casas, todos os hospitais, etc. Foram as religiosas e religiosos que se dedicaram à criação de hospitais. E daí derivou depois os hospitais que nós hoje temos. E que hoje está uma grande confusão em todo o lado, em todo o mundo, com essa ideia máxima do Estado, princípios do Estado, e esta gritaria. E o princípio não era este. O princípio era caridade, atenção aos irmãos, atenção aos mais fracos, atenção aos mais pobres, atenção aos mais doentes. Não era esta coisa, Estado. Nós olhamos, por exemplo, para o nosso querido Portugal
E quando se fala de saúde é Estado, uma parte daqueles políticos, Estado. Nunca, não se tem ouvido nos últimos anos falar dos doentes, dos pobres, dos mais doentes. Não se ouve. Caridade, compreensão pelos doentes, não se ouve. Estado. E nós temos que refletir sobre isto. Temos que refletir e pensar. Os hospitais que nós conhecemos hoje surgiram na sombra da palavra caridade. E Santa Brígida foi uma das grandes fundadoras de muitos hospitais. E nós, neste dia, lembramos toda a gente que trabalha na área da saúde, na área dos mais fracos. Há uma área que é a psiquiatria, que ainda ninguém sabe como é que vai ser o resultado desta pandemia, mas vão aumentar muitos. Quando se tapar o véu, vai aumentar muito os doentes de foro psiquiátrico. E eu não ouço ninguém. E é disto que estão a falar estes caminhoneiros, estes camionistas em Otava, destes valores e de outros. Não é só da vacina. A vacina é uma desculpa, é de outros valores que estão a ser destruídos na nossa própria sociedade, em todos os países do Ocidente. Hoje há um desfazamento entre os trabalhadores e os burocratas, aqueles que decidem e quem trabalha. Hoje há em todos os países do nosso Ocidente uma grande diferença, um grande abismo entre quem trabalha e quem decide. E é disto que honra seja feita, porque pode não dar grande resultado, mas fará pensar o mundo, e está a fazer pensar o mundo. E é nestes aspectos. Eles não têm sido mal educados. Ainda há bocadinho vi um polícia parado na rua em Otava e filas de gente a cumprimentar o polícia, que nunca se tinha visto em nenhuma revolução do mundo. E isto aconteceu hoje em Otava, e os jornais e as notícias não falam. Uma fila enorme de pessoas a ir a cumprimentar o polícia, a agradecer-lhes o seu trabalho, a sua ordem, e a dizer: nós estamos na mesma barca. Porque a barca está-se a afundar com o peso dos burocratas. E nós evoluímos muito e tornámos a barca da burocracia muito pesada em todo o mundo. E os trabalhadores já não conseguem segurar a barca. E nós temos que estar do lado daqueles que trabalham, daqueles que lutam, das famílias honradas, daqueles que têm princípios. Temos que estar do lado desses. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus continua a passar fazendo o bem, ensinando que a fé cura e transforma, salva e ressuscita. Peçamos ao Pai com humildade que nos escute, dizendo: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Para que os bispos, apóstolos de cada diocese e os presbíteros, animadores da vida cotidiana das comunidades, sejam homens ardorosos, incansáveis e repletos da força de Deus, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que a humanidade progrida nos valores ensinados por Jesus, ao entenderem um chefe aflito e curarem uma doente desenganada, ou a ressuscitar uma criança pegando-lhe na mão, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que os jovens, hoje, que se revoltam e saem de casa, sintam que os pais todos os dias choram por eles e só desejam voltar a vê-los e a abraçá-los, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que acabem todas as guerras que há no mundo e os homens aprendam a resolver os seus conflitos com diálogo, cedência mútua e boa vontade, oremos. Atendei-nos, Senhor.
para que as famílias de todas as paróquias recorram a Jesus na doença, na aflição e nas lágrimas e sintam que Ele sabe acolher quem sofre. Oremos. Ó Deus, bom santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, bendito do nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, todos aqueles que dissemos
cujos nomes dissemos no início, Carminda Silva, pais e sogros, Manuel Borges de Lima, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e serei salva.
Deus, fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.